Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, um programa dedicado a falar sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, sou pós-graduada em psiquiatria. E neste mês das mães, vamos falar sobre um assunto muito especial, que é sobre a importância do cuidado emocional na infância. Um assunto que toca muitas mães, Então, para esse bate-papo, eu trouxe aqui comigo a psicóloga Flávia Cássio. Flávia, é um prazer ter você aqui comigo. Realmente. Por favor, se apresente para o público. Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia Cássio. Eu sou psicóloga graduada pela PUC Minas há 12 anos. Sou especialista em terapia comportamental e nos últimos anos eu tenho focado a minha atuação na psicologia clínica com atendimentos de crianças e mães majoritariamente. E também sou mãe da Maia, de 4 aninhos. Ai, que lindo! Assim, Jaqueline, além do conhecimento científico da psicologia, a experiência e a vivência de mãe me faz, assim, ter mais empatia com as mães que eu atendo, E sentir também um pouco do que elas sentem ali. Ah, não, faz toda a diferença, Que é o conhecimento ali, não só técnico, mas como um conhecimento real, assim, vamos dizer, Flávia? É a vivência. Vivência mesmo. E eu vejo muito no seu perfil do Instagram, que é a arte de criar filhos, Que é um perfil, gente, que inspira ali no cuidado com as crianças, para ajudar famílias, Eu vejo muito você falando sobre como os primeiros anos de vida da criança, eles são fundamentais para esse desenvolvimento emocional da criança. Quais são os pilares mais importantes nessa fase, nesses primeiros anos? Então, Jaqueline, até os 6 anos a gente chama de primeira infância. E essa primeira infância, ela é a base do desenvolvimento emocional da pessoa. Nesses primeiros anos, a criança, o bebê, precisa muito de se sentir seguro, amado e precisa de ter esse sentimento de confiança, Tem uma teoria do John Bowlby, teoria do apego. Então ele fala que é muito importante os bebês e as crianças desenvolverem esse apego nos primeiros anos de vida. Hoje a gente fala apego até de uma forma meio pejorativa, assim, A criança é muito apegada à mãe. Não é isso que eu quero dizer. Ele fala de 3 formas de apego. O apego seguro, o apego ansioso e o outro me fugiu aqui no momento. Mas o ideal é a gente desenvolver nos nossos filhos esse apego seguro. Como que a gente desenvolve isso? Atendendo às necessidades emocionais deles. Então o bebê chorou, a mãe vai lá, carrega, dá um colinho. Acolhe, É até uma coisa polêmica que muitos falam que colo demais estraga. Sim. E não é isso. O colo, essa proximidade física, essa disponibilidade da mãe de estar ali atendendo as necessidades do bebê, não só físicas, de alimentação, de higiene, mas também essa necessidade emocional mesmo. Isso aí vai desenvolver esse apego seguro, que é a base para uma autoestima boa, no decorrer da vida. É a base para um sentimento de autoconfiança, de segurança, de sentir-se amado. Isso daí promove um bom desenvolvimento infantil. E além disso também, tem ali um cuidado com o ambiente. Eu falo assim, a gente tem que providenciar para os nossos filhos um ambiente seguro, que eles possam ali se desenvolver, ter autonomia e ter bons estímulos, Sim. Então a gente tem que cuidar disso também. Não, e você falando isso, assim, porque eu acho que a gente tem um excesso de informações, acho que hoje, sobre como criar os filhos, não é, Flávia? Muita cobrança, mas o que de fato é essencial para os cuidados da criança pequena ali, que está se desenvolvendo? Então, Jaqueline, esse excesso de informação que a gente vê hoje, até no próprio Instagram mesmo, nas redes sociais, a gente tem ali várias teorias, a disciplina positiva, educação respeitosa, aí tem uma blogueira que ensina, como falar com sua criança. Teve até pessoas que já me falaram assim, eu ouvi dizer que não pode falar não para a criança, a palavra não, que a gente tem que falar de outra forma. Não tem nada disso, não tem assim uma receita, um manual. Então eu acho que isso está gerando esse consumo excessivo assim de conteúdos de pessoas dizendo como criar os filhos, como agir, o que falar, o que não falar. Isso aí está deixando as mães inseguras
Porque uma psicóloga fala uma coisa, uma blogueira fala outra coisa, aí vai lá ler um livro outra coisa e vão se contradizendo. A pessoa fica confusa, ela começa a se cobrar muito, se comparando ali com essas mães, com algumas que expõem, né, ali o dia a dia da maternidade. Então acaba que as mães começam a se sentir mamãe ruim mesmo. Culpadas, culpadas. Eu não consigo falar assim com minha filha, eu não consigo ter essa calma todo tempo, eu não consigo brincar com meu filho porque eu trabalho muito. Então, assim, não existe um manual, né? O que de fato é essencial, eu acho sim que é importante estudar sobre desenvolvimento infantil, estudar sobre criação de filhos, mas não é pegar aquilo como um manual, né? Rígido, né? Ser rígido naquela, sei lá, seguir aquela postura e ser muito rígido. Sim, tem que ter flexibilidade também, né, Flávia? Exatamente. E cada mãe também, cada mulher, ela tem uma visão de mundo, tem os seus valores, tem o que ela acredita. A gente cria os nossos filhos baseado na nossa visão, nos nossos valores. Então é importante a pessoa estudar, sim, sobre desenvolvimento infantil, sobre criação de filhos, para poder ter uma noção do que esperar de cada idade, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas esperam comportamentos da criança que não é esperado naquela idade. Não é compatível ainda com a fase que ele tá, né? E aí às vezes pensa assim, nossa, mas meu filho não para quieto. Claro, ele tem 2 anos, ele aprendeu a andar outro dia. Com 2 anos a gente espera o quê? Que a criança vai andar, explorar, querer pegar em tudo, né? Mexer em tudo, sim. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Não, 2 anos é assim mesmo, então como que eu vou conduzir? Sim. Uma coisa que eu acho importante é isso, ter o conhecimento, saber dos seus valores, do que é importante para você. A mãe, né, é ter essa consciência. O que eu quero ensinar para o meu filho? Né? É importante essa questão do vínculo, né? Um vínculo seguro, afetivo, né? Do apego seguro, de estar ali disponível, não só com os cuidados físicos, com as coisas ali que são urgentes, mas também de ter essa disponibilidade de sentar para brincar, de sentar para ler um livro, para conversar, para ensinar, né? Uma coisa que eu considero muito importante também nos primeiros anos de vida é brincar ao ar livre, contato com a natureza, levar a criança na pracinha, no parque, sair um pouco ali de dentro de casa, né, da tela. Então, isso é muito importante. A criança precisa de brincar, né? De brincar, né? Ter um tempo de qualidade com a criança, né, Flávia? Ter um tempo que às vezes a pessoa tem... Às vezes a gente vê isso, né? Que o pai ou a mãe tá ali com a criança, mas tá ali no celular e a criança no celular, né? Nossa, isso é péssimo, né? Não é? Tipo... Isso aí eu falo que é estar no mesmo ambiente, mas não é estar junto. Não é? Porque tá cada um ali... No seu mundinho, né? No seu celular. No seu celular. Teve um dia que eu vi uma cena que me entristeceu o coração. Eu tava com a minha filha na sorveteria, e ali a gente sentada, tomando sorvete, falando, né, olha que gostoso, eu peguei este morango, e o seu tá gostoso? A gente compartilhando mesmo. Interagindo, né? E aí eu vi um pai com uma criança, a criança devia ter uns 8 anos, cada um no seu celular, tomando seu sorvete. Eu fiquei ali uns 15 minutos, eu não vi eles trocando um olhar. Uma palavra. Então, assim, eu pensei, nossa, esse pai não sabe o que ele está perdendo. Ele está perdendo um tempo ali com o filho dele, que ele poderia estar conversando sobre uma coisa legal. Ele poderia estar gerando uma memória nessa criança, afetiva, né? E aí, daqui a pouco, essa criança cresce e não vai querer mais tomar sorvete com o papai, né? Sim. Então, assim, esse adulto está perdendo e está deixando de gerar no coração da criança também esse sentimento de amor, né? De assim, nossa, meu pai tá aqui conversando comigo, gastando o tempo dele comigo. Sim, e às vezes nem sabe o que a criança tá vendo ali no celular, né? Às vezes ainda tem esses riscos, né, que a gente sabe, né? Tipo assim, que tipo de informação que ele tá acessando, que às vezes não é adequado para a idade dele, né, para o momento. Então, eu acho que os pais têm que ter essa, né, mãe, pai, ter essa consciência de que precisa ter esse contato, essa ligação, né, Flávia, com as crianças, né? Desde cedo, né? Sim. Essa conexão é muito importante, né? Essa conexão afetiva, porque isso aí, além de gerar esse apego seguro na criança, essa certeza
de que a mãe, o pai, eu vou falar muito mãe porque o programa é feminino. Pais também. A criança tem que ter essa certeza que a mãe tá ali por ela, né? Tá ali para o que der e vier. Isso aí fortalece a autoestima. E também essa conexão, ela cria um ambiente em que a criança vai confiar na mãe para conversar sobre qualquer assunto. Até mesmo na fase da adolescência, que as mães costumam temer um pouco mais, se você for gerando essa conexão desde a infância, o adolescente vai ter essa confiança, essa liberdade para conversar sobre qualquer assunto com a mãe. Sim, porque aí quando ele crescer, não adianta querer na adolescência criar um vínculo se não, tipo assim, não tinha um vínculo na infância e querer gerar esse vínculo depois, né, Flávia? Mais difícil, aí o trabalho vai ser dobrado, né? Então é melhor já começar desde lá do bebezinho você criando essa conexão. E agora até um outro tópico, assim, falando assim, para as mães de primeira viagem, assim, que é bem difícil, né? Acho que, né, que elas têm muitas dúvidas, igual você falou, não tem manual, não tem, criança não vem com manual, então assim, como acolher essas emoções sem deixar que ela te paralise, assim? É normal se sentir culpada, né? Depois que a gente vira mãe, no puerpério, então, é um chororô, né, doutora? Você já deve ter atendido mãe no puerpério. Sim. É um sentimento assim, nossa, eu tô sendo ruim, será que eu tô sendo uma boa mãe? Todas nós vamos sentir isso em algum momento. É importante acolher esse sentimento, ter alguém para compartilhar, uma amiga ali que não vai te julgar, né? Porque não é com qualquer pessoa que a gente pode se abrir, reclamar, né? Da maternidade, que é um tabu, né? Então tenha uma amiga ali de confiança para você se abrir, que não vai te julgar, ou uma psicóloga, né? Se precisar de fazer terapia, é importante acolher esse sentimento. Sim. Então, Flávia, vamos até continuar esse assunto no próximo, depois do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e voltamos para dar a sequência, tá? Então, continue aqui com a gente. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH, hoje conversando sobre cuidado emocional para as crianças, né, maternidade. Estou com a psicóloga Flávia Acácio. Flávia, e eu queria... falando um tema que eu vejo que é muito importante, que é uma dor às vezes, até das minhas pacientes mesmo, que é como impor limites sem recorrer a gritos, ameaças ou punições. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma tranquila? Esse é um assunto que sempre aparece, né, Jaqueline, quando envolve as mães. Hoje em dia as pessoas estão confundindo a educação respeitosa com a falta de limite. Não sei se você já observou isso. Essas teorias da educação respeitosa, da disciplina positiva, incentivam muito a gente ter o respeito, o diálogo com a criança, né? A gente não é a favor daquele autoritarismo que se usava muito na criação de filhos antigamente, né? A gente é a favor da criança ter também um direito de falar, de se expressar. Ela pode até discordar, né? Mas as pessoas estão confundindo isso com a falta de limite. E eu, como psicóloga, eu sou uma psicóloga que sou muito a favor de limites. Porque na criação de filhos a gente tem que ter essa parte afetiva aí, de conexão, de presença, mas também os limites. Por quê? Eu falo que os limites são as fronteiras ali, que vão mostrar para a criança até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. A criança não nasce sabendo como viver, como se portar, a gente tem que ensinar. E sem limites fica inviável, né? Sim, e até para a criança, assim, para o crescimento dela, é importante ter os limites, não é, Flávia? Eu falo assim, no sentido assim, se ela crescer pensando que pode fazer tudo, que não, né, nada, sem ouvir um não, ela vai se frustrar muito mais facilmente quando crescer. Com certeza, e vai ter muitos problemas na vida, né? Quando começar a se relacionar, quando começar a trabalhar. Então, assim, a forma ideal de colocar limites é ter uma comunicação bem clara com a criança ali. O seu filho ele tem que saber quais são as regras da casa, porque limites são regras. São regras que cada mãe ali, cada pai, cada família vai definir. Por exemplo, né, os limites na minha casa podem não ser os mesmos limites do que na casa de outra mãe. Entendi. Porque ali vai entrar também a minha visão de mundo, né? A minha rotina. Os valores, né? Então, limites são regras. A criança precisa conhecer essas regras. Tem que estar claro, né? Tem que estar claro.
Tem gente que coloca o limite de acordo com o humor. Não sei se você já viu isso. Sim. Se eu cheguei em casa hoje feliz, tive uma promoção no meu trabalho, não cheguei feliz, hoje meu filho vai poder comer o tanto de doce que ele quiser, Pode vai tudo. poder fazer tudo que não vai me irritar, então eu não vou colocar limite. Tem gente que coloca o limite de acordo com a irritação dele. Isso é ruim para a criança. Então a gente tem que ter essa clareza das regras e tem que ter a consistência. Sim. Se você estabeleceu esse limite, por exemplo, de 1 hora de televisão por dia, então seja consistente, né? Hoje 1 hora, amanhã 2, amanhã 3. Mãe, não pode nada. A criança já entendeu que essa regra já não existe, né? Não, e até você está falando sobre telas aí, televisão, hoje a gente sabe que o celular, né, é um, vamos dizer, não sei se vilão, mas é um tópico que gera bastante estresse para os pais, né? Tipo assim, esse tempo de tela, quanto tempo deixar, não deixar, nada de tela, a partir de qual idade, Flávia, que pode a criança ter acesso a um celular? E como gera estresse, né, esse tema para as famílias. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 2 anos não usar tela. Nada de tela. Porque até os 2 anos, pra gente, são bebês ainda, né? Uhum. E os bebês, a prioridade é interagir com o mundo real. Uhum. Então, nada de tela. A partir dos 2 anos, eles recomendam no máximo 1 hora de tela por dia. A partir dos 3, né, na verdade, até 2,0. A partir dos 3, no máximo 1 hora. E aí tem uma certa idade, que eu não me recordo agora, das crianças maiorzinhas, que aumenta um pouco esse tempo, para 2 horas. Mas assim, é importante a gente ter o controle do tempo e o controle também do conteúdo, não só do tempo. O que está assistindo? O tempo é importante para ter esse limite mesmo de ter outros tipos de interação com o mundo, né? De não do mundo ficar real, na né? tela. Tem interação. E a gente também, como adulto responsável, como mãe, tem que monitorar esse conteúdo. Então, se uma criança está ali na tela, que seja um desenho educativo, né? Sim. Uma criança pequena, que seja algo que vai ali agregar para a vida dela. Eu, particularmente, eu tenho uma filha de 4 anos. Você deixa a tela, Flávia? Eu deixo. Você deixa? Mas é bem limitado, assim? Tem um limite de tempo, né? Eu não controlo certinho no relógio, não. Mas eu tento fazer 1 hora com ela por dia. Só que a minha filha gosta muito de brincar também. Quando eu vejo que já ficou muito tempo, eu falo, não, agora vamos brincar. Depois desse episódio, isso é bom, a gente dá assim um comando, não chegar e desligar. Agora acabou, desliga. A criança vai frustrar demais, vai espernear. É bom você ir dando avisos. Olha, filho, só mais 10 minutos. Aí chega e fala, olha, depois desse episódio a gente vai desligar. Ou depois dessa partida aí do game a gente vai desligar. Então, e assim, mesmo tendo regras, às vezes a gente precisa ser um pouco inflexível, né? Sim. Se deu ali o tempo de desligar, mas falta 5 minutos para acabar o desenho, o que é que custa você deixar ele acabar de ver o desenho? E falar assim, acabou depois o desenho, desse episódio, a gente desliga. Eu gosto de dar esses avisos, sabe? E para as crianças mais velhas, né? Adolescentes. O que você recomenda? Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que são as redes sociais. Você, como psiquiatra, já deve ter observado. Você conhece aquele livro Geração Ansiosa? Eu não li ainda, mas eu sei qual que é. Eu tô lendo, gente, eu recomendo muito, porque ali eles estão fazendo estudos dos impactos que as redes sociais estão causando na infância e na adolescência, inclusive os transtornos de ansiedade. Então, assim, uma jovem ali exposta na rede social, uma jovem de 12, 13 anos, ela começa a se comparar muito ali, né? A criar muitas metas que são irreais ali. Com relação à aparência, né, os padrões de beleza. Às vezes o estilo de vida, né, o poder aquisitivo não é compatível, e aí essas meninas estão se frustrando muito. E os meninos, o problema maior tem sido o vício nos jogos. Jogos online, né? E eu vejo muito, assim, das redes sociais, eu já vi muito adolescentes, assim, eu atendo poucos, mas passam muitas horas, assim, Flávia, já vi casos de 10 horas por dia nas redes sociais. Pois é, e esses estudiosos, eles recomendam que antes dos 14 anos não tenha rede social. Não tenha, né? Não tem acesso, assim. Não tem acesso, porque a criança ali, adolescente, não tem maturidade para lidar com aquilo. Até nós adultos somos afetados. Sim, imagina uma pessoa que está em formação ali, formando sua identidade. Então, assim, se vai ter o celular, se vai ter o uso da rede social, é muito importante que os pais acompanhem, conversem.
Deixa eu ver, minha filha, o que você tá vendo? Com quem tá conversando, né? Conversa sobre o vídeo, minha filha, você viu aqui essa trend que viralizou? Mas aqui, mamãe não achou legal. O que você essa achou? Música, né? Eu não achei legal, que isso aqui faz a gente se sentir mal, né? A vida dessa pessoa é diferente da nossa. É importante você ir pontuando, tendo um senso crítico ali, ajudando o adolescente a elaborar. Sim, e eu fico pensando, Flávia, um outro ponto de vista, não sei se você concorda, assim, que a gente tem que ser exemplo também pro jovem. Então, se eu passo muito tempo nas redes sociais, no celular, como é que eu vou cobrar da criança para ela não passar? Com certeza. Não é? E eu me lembrei aqui de um caso, quando a minha filha não tinha nem 2 anos, ela era um bebê. Eu estava sentada brincando com ela, mas eu estava aqui no celular, rolando o feed do Instagram. E aí ela falou assim, mamãe, não olha celular. Olha pra você ver, gente. Por quê? Eu estava brincando com ela, mas eu não estava ali conectada, né? Mesmo, né? Então é importante a gente ter esses limites também do nosso próprio comportamento. Pra gente poder estar disponível ali, estar olhando nos olhos do nosso filho e também dando esse exemplo. Esse exemplo. E como é que a gente vai cobrar? Você não pode ficar, você tem que estudar. Se a gente também tá ficando, né, Flávia? Esses dias uma mãe me relatou assim, eu tenho cobrado muito, Flávia, do meu filho ler. Só que meu filho virou pra mim e falou assim, mãe, eu não vou ler não, você não lê? Aí. E aí a mãe ficou assim, ó, sem resposta. Não tem como. A gente, né, a gente tem que faça o que, né? Como é que é? Faça o que eu falo, né? A gente, o ditado. A gente tem que fazer aquilo que a gente tá falando, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A gente tem que. Só que é o contrário. A gente tem que dar o exemplo, né? Mas é isso. Os filhos às vezes impulsionam a gente também a mudar, né? A ser melhor. Sim. E aí essa mãe instituiu lá na casa dela a hora da leitura. Que ela senta junto com a filha e lê. Ai, que ótimo. Que legal, né? Sim, uma mudança para as duas, né? Vai ser bom para as duas. E às vezes uma outra coisa, Flávia, assim, a gente tá falando sobre exemplo, e até o adulto tem que saber regular as próprias emoções isso ajuda até na regulação das emoções da criança. Se o próprio adulto sabe regular as próprias emoções, para não descontar nas crianças, você acha que isso reflete na criança ali? Com certeza. A criança tem um conceito que chama corregulação, né? Autorregulação é a própria pessoa regular as emoções. Regular, a gente fala assim, você está numa crise ali, numa explosão de raiva. Quando você regula, é você saber acalmar essa raiva. Não é isso, doutora? Sim, sim. Então, a corregulação é assim, a mãe vai ajudar a criança a se regular ali as duas juntas. Vamos pensar numa criança pequena que está ali numa crise de birra. Fazendo uma birra. Ela não tem maturidade e habilidade nenhuma de autorregulação. Antes dos 4 anos, é muito precária essa habilidade. Aos 4 anos, ela começa a se desenvolver. E a gente pode ensinar isso para a criança. Tem 2 formas da gente ensinar. Falando, né? Filha, respira, você tá brava. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, se acalma. E tem outra forma, que é a gente corregulando, dando um colo, um abraço. Isso aí chama corregulação. Só que para um adulto fazer isso, a mãe fazer isso, ela tem que estar calma. Porque se a mãe estiver estressada, para de gritar, menina, você tá me estressando. Como que a mãe vai regular o filho? Então, assim, é muito importante isso, Flávia, que você falou. Acho que a gente, do adulto, sempre ser o exemplo. A gente acho que fica desse, né, que a gente está conversando, o adulto ser o exemplo para a criança, né? Para ajudar nesse crescimento, né? Tem que estar bem, a mulher tem que estar bem para ela cuidar bem dessa criança e ajudar nesse desenvolvimento, né, Flávia? Exatamente. É importante também a mãe reconhecer ali as suas falhas, né? Não vai ser perfeita. E ir trabalhando nessas falhas para ajudar também o próprio filho. Sim, sim. Então, vamos agora para um intervalo, um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, daqui a uns instantes, para continuar esse assunto. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Hoje conversando sobre maternidade, cuidados de filho. Estou com a entrevistada, a psicóloga Flávia Acácio. E, Flávia, a gente estava até falando um pouquinho, né, no bloco anterior, né, essa questão assim, das mães cuidarem, da importância de cuidar da própria saúde mental para poder dar esse cuidado melhor para os filhos, né? Você pensa que isso é importante, Flávia?
Com certeza, é super importante, né? Eu gosto de falar assim, ninguém dá o que não tem. Então, se eu não tenho equilíbrio, se eu não tenho paz, se eu não estou feliz com a minha vida, de bem com as minhas emoções, como que eu vou querer ensinar isso para minha filha? Como que eu vou ter paciência ali nos momentos de estresse que todas nós passamos, né? Não existe aquela maternidade de Instagram, romantizada, ali, né? Romantizada, ali a gente só mostra a parte boa. Ninguém vai mostrar ali a hora da birra, a hora da crise, do estresse da mãe que está atrasada para sair, tem que arrumar o filho, tem que se arrumar. Ninguém mostra isso, não. E eu penso também, uma vez eu dei uma palestra, eu usei uma figura daquele equilibrista de pratos. Sim, A gente fala assim que a gente tem que equilibrar vários pratinhos na vida, né? A maternidade, o trabalho, nossas próprias emoções, e o autocuidado. Isso é importantíssimo. O trabalho de casa, o marido. Então tem algum momento ali que você vai deixar um pratinho cair. Ninguém dá conta de tudo. Né? Pode ter um momento ali que você está mais focada na sua família, no seu filho, vai deixar a desejar um pouquinho no autocuidado ou no trabalho. Ninguém dá conta de tudo. E por mais que seja muito difícil encaixar na rotina, é importante a gente ter esse momento de autocuidado. Não precisa ser... O que pode ser esse momento, Flávia, de autocuidado? Assim? Quando fala autocuidado, muita gente já pensa assim naquele estereótipo da mulher bem cuidada de salão, né? De unha, maquiagem. Unha, cabelo, academia, a gente pensa muito nisso, né? Faz parte também, mas nem sempre, dependendo da realidade da mãe, ela vai conseguir ter tudo isso ao mesmo tempo, né? A saúde mental, a saúde física, a estética, academia, dieta em dia, é muita coisa, é muita cobrança, né, já? Sim. Então nem sempre a gente vai conseguir ter isso tudo. Uma coisa que eu gosto muito de falar, como um autocuidado que às vezes as pessoas não lembram, é ter aquele momento seu ali. Um momento só pra ela, um hobby, assim, você fala, até tem um hobby. Um hobby ou um tempo de ficar ali fazendo nada, ou vendo uma série, lendo um livro. É um tempo, assim, de descanso mental. Sim, pra não fazer nada, aquele momento do nada, assim, do tipo de você se desconectar do mundo. Às vezes eu falo isso, desconecta do mundo, toma um banho relaxante, às vezes pode ser um banho relaxante. Sim, coloca uma vela, aquelas aromáticas, assim, né? Então, assim, ter um momento de descanso, né? Que às vezes a mulher tá o dia tão atribulado, mas às vezes tirar uns 5 minutinhos, né, Flávia? Isso aí dá pra fazer, né? É possível, mas às vezes a gente fica tão focada ali em cuidar dos filhos, da família, do trabalho, e não se dá essa prioridade, né? Sim. Então, eu acho que é super importante. Pede a rede de apoio ali, olha, fica com ele aqui meia horinha pra eu ler um livro ou tomar um banho. Se não tiver rede de apoio, programa sua rotina. Eu, por exemplo, faço questão que a minha filha tenha hora de dormir. Porque depois que ela dorme, é esse momento meu. Que eu vou tomar meu banho relaxante, vou ler um livro, ou até mesmo rolar o feed do Instagram. Entendi, uma coisa. Fazer nada. Preocupar com nada. Aquele momento ali. Não, e você falando disso, né, que às vezes as mães vivem sobrecarregadas, né, Flávia? Ficam sobrecarregadas e priorizar, né? É importante priorizar esse autocuidado, né? Ter esse momento, né? Mas às vezes, acho que como encaixar isso na rotina, tem que virar rotina, né? Tem que encaixar isso como um tempo, assim, né? Eu tava conversando com uma amiga esses dias e a gente falando assim, não, eu vou ter que colocar isso na minha agenda. Sim. Por exemplo, o café com a minha amiga ali na minha agenda. Um horário, tipo uma reunião, né? Marcar uma reunião. Na hora que a minha filha tá na escola ali, não, isso também é um autocuidado, né? Sair com uma amiga. E aí vai depender de cada mulher, o que ela considera importante. Sim. Uma mulher pode querer fazer uma massagem, a outra pode preferir esse cafezinho com a amiga, ou um passeio no shopping. E isso sem falar, né, Jaqueline, do cuidado também com a saúde. Fazer um exercício físico, né? Ter um momento, né, de fazer uma caminhada, né? Você tá sempre incentivando. Eu tô. Né? No meu Instagram. Fazer exercício físico. Não, gente, eu coloco isso como prioridade pra mim. Eu gosto de colocar no primeiro horário do dia, que aí assim, por mais que aconteça qualquer coisa, eu já fiz. Você coloca na sua agenda. Já coloco na minha agenda. Naquele horário eu não marco o paciente, fica bloqueado. Sabe, eu acho que a gente tem que fazer isso para conseguir. Você tem que bloquear um horário que, sei lá, 50 minutos, 1 hora,
Ou começa ao menos, né? Às vezes eu falo com as pessoas assim, gente, começa 20 minutos, 30 minutos, vai aos poucos aumentando. Se não puder todo dia. Se não puder 3 vezes na semana. Então, assim, que faz total diferença no meu dia. Eu acho não. Ele começa muito melhor o meu dia, com mais energia, com mais bem-estar. E se você não colocar isso como prioridade e como compromisso na sua vida, você acaba trabalhando, né? Assumindo ali outras funções. Sim. E se deixando. Depois, porque vai aparecer, né? se a gente não colocar esse horário, alguma coisa vai entrar como prioridade. Se a gente não se priorizar, outra pessoa vai priorizar alguma coisa pra gente, vai colocar alguma coisa ali na agenda, no seu horário. Então cabe a gente mesmo fazer isso, né, por nós. Exatamente, sair desse hábito de reclamar, não tem tempo, meu filho não deixa, meu tempo é todo meu trabalho com meu filho, mas eu sei que não é fácil, né, falar pode ser fácil, mas às vezes encaixando ali esses 5 minutinhos, 2 vezes na semana. Sim, começa aos poucos. Começa com o que der. Sim, vai aos poucos. Eu acho que de uma rotina vira um hábito, Flávia. Eu falo assim, que as pessoas me perguntam, mas como é que você conseguiu? Eu falei assim, que foi construindo, assim. No início eu não gostava, não era uma coisa, nossa, que ótimo, vou pra academia. Mas depois vira hábito, vira prazer, assim. Você viu o benefício disso? Você vê o benefício e aí é fácil incorporar. E assim, Flávio, se você pudesse deixar assim, uma coisa assim, de que pra mulher ter uma relação mais leve com o filho, né? A gente tá falando de equilibrar tudo, mas para essa relação ser mais leve ali com o filho, o que você recomendaria, Flávia? Ter esse momento para si mesma é fundamental, esse autocuidado, porque vai te dar uma sensação assim de estar também se ouvindo, atendendo às suas próprias necessidades, porque ser mãe é se doar, né? Sim. A gente abre mão dos nossos desejos, pequenos, grandes, todo dia. Às vezes até assim, as mães de bebezinho, tá com fome, às vezes deixa de comer para ir dar um banho no bebê. Então são pequenos sacrifícios diários. Então é importante ter esse autocuidado, porque você vai estar mais disponível emocionalmente, né, para cuidar da criança. E eu acho que é importante também abrir mão da expectativa de mãe perfeita. Entendi. Esse padrão que criou, né? Que criou nas redes sociais, né, de se comparar também, né, Flávia? Com essas mães de internet, de Instagram, né? Exatamente. A gente aceitar que somos seres humanos e que vamos errar. Inclusive na criação dos nossos filhos. Tem gente que gosta muito de falar o tal do pagar a língua, né? Tô pagando língua. Eu falei que não ia dar tela pro meu filho. Vamos aceitar que a gente vai errar em alguns momentos. E não precisa ter essa perfeito, rigidez, né? Assim, né? Isso vai gerar muita autocobrança, né? Isso não gera essa busca de um padrão ideal ou de comparação. Gera culpa, né? Insegurança. Não é? Então, por isso que eu falo que a gente tem que abrir mão desse padrão de perfeição. Porque, no fim das contas, a criança não vai precisar de uma mãe perfeita. Ela vai precisar de uma mãe real ali. Disponível, presente, exatamente. Presente, né? Que seja presente. Disponível, participativa, né? Sim, isso que eles desejam, né? E para as mães agora, que a gente falou de insegurança, de culpa, né? Que gera, né? A maternidade às vezes vem acompanhada muito assim. Qual um recado que você deixaria para essa mãe? Um primeiro passo para ela se livrar dessa culpa, dessas inseguranças, assim? O primeiro passo é que você não está sozinha, né? Toda mãe passa por isso, e eu falo que é difícil mesmo, a gente cansa mesmo, porque a mãe está fazendo, eu gosto muito dessa frase, o trabalho mais importante do mundo você está fazendo, que é criar um ser humano. Esse trabalho é a base da nossa sociedade, né? Então pensa na responsabilidade e no investimento de tempo que tem que ter para ter esse trabalho, né? Então por isso você está cansada. E lembra que a infância passa muito rápido. Então um recado que eu quero dar aqui é para você ser gentil com você mesma, aceitar os seus erros, aceitar que você não é perfeita, mas também lembrar de se elogiar, de que você está dando o seu melhor para o seu filho. E para o seu filho, você é a pessoa mais importante do mundo. Então lembra que essa infância passa muito rápido, aproveita, seja disponível, participe da vida do seu filho, e o seu filho não precisa que você seja perfeita, ele precisa que você seja uma mãe feliz.
Ai, que lindo, Flávia. Nossa, mensagem muito importante. Acho que as mães precisam escutar isso, né? Muitas mães aí, eu tenho certeza que estavam precisando escutar isso. Que bom. Foi muito bom você compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Gostei muito, ainda mais, assim, nesse mês especial aí, mês das mães, né? Então é isso que eu desejo a todas as mães aí, que sejam mais leves, que sejam menos rígidas, né? Mais autocompassivas. Eu gosto muito de falar da autocompaixão, então tem que ser mais gentil com a gente mesmo. Isso. Eu quero agradecer, Jaqueline, pelo convite, agradecer o pessoal da Rádio Minas por estar abrindo esse espaço também para a gente falar de temas tão importantes na vida das mulheres, né? Ai, sim, é muito bom. Gente, o nosso programa Equilíbrio Feminino está chegando ao fim. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Conto com a sua audiência no próximo segunda-feira. Todas segundas, né, às 19 horas, estaremos aqui sempre trazendo temas muito relevantes. Então, um beijo grande.